1 Reis 18:30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, louvamos, meu Deus, o teu nome, a tua presença, meu Deus, o teu poder, por intermédio do teu Espírito Santo, por intermédio da tua palavra. Meu Pai, alcança nessa noite a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Alcança a tua igreja santa, alcança o povo, os ouvintes, aqueles de perto, de longe, meu Deus do céu, que estarão emprestando seus ouvidos para ouvir a santa e bendita palavra do Senhor. Nessa noite, por bondade, por misericórdia, meu Deus, aumenta a nossa fé, meu Pai. Trabalha nas nossas vidas e que a vontade do Senhor, o teu querer, seja concretizado, realizado, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, podeis se assentar. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Igreja, eu peço por favor toda a atenção à palavra de Deus. Estou feliz por essa oportunidade, fazer aquilo que a gente gosta, que é falar de Jesus, e tenho certeza que Deus ele tem uma mensagem ao nosso coração. Meus irmãos, a primeira coisa que nós olhamos aqui para essa palavra, antes da gente entrar aqui no tema, no versículo em questão, que fala sobre reparar o altar, eu quero lembrar, trazer a memória dos irmãos, falar sobre este nome, sobre altar, quando na verdade a Bíblia mostra para nós que o primeiro altar que foi edificado, que foi levantado depois do dilúvio, que está lá no livro de Gênesis, lá no início da Bíblia, onde a palavra do Senhor mostra para nós que depois que Noé ele saiu da arca, ele edificou ali um altar ao Senhor, e das aves limpas e dos animais limpos, ele ofereceu naquele altar em sacrifício a Deus, por gratidão, pelo Senhor ter mantido ele, a sua família, salvo naquela arca e ter livrado ele, a sua família, da destruição do mundo antigo, onde nós sabemos que tudo foi destruído no tocante à desobediência daquele povo. E depois a Bíblia vai mostrar para nós que foram ali levantados por Abraão, foi levantado pelos filhos de Abraão, por Jacó, por Isaac, onde a Bíblia mostra que Isaac levantou apenas um altar, Abraão levantou vários, enfim, e isso foi depois consecutivamente sendo levantado altares, posteriormente, e esses altares eram levantados, eram construídos no tocante ali as bênçãos que aqueles homens recebiam, no tocante o aparecimento, ali a teofania de Deus por intermédio da presença de um anjo, ou o Senhor falava com aqueles homens. Então naquele lugar onde o Senhor aparecia por intermédio de um anjo, ou falava com eles, ali eles edificavam um altar, e ali então eles adoravam a Deus, ofereciam ali o sacrifício ao Senhor, por uma promessa, pela aparição de Deus ali para com eles. Então isso aconteceu em várias partes da Bíblia, nós podemos observar isso corretamente, mas uma coisa que chama a nossa atenção
é que aqui o texto, né, no verso 31, por isso que eu quis ler esses 3 versículos, que o verso de número 31, a Bíblia fala para nós, vai mostrar aqui para nós que Elias, ele vai pegar 12 pedras, né, 12 pedras para ele restaurar o altar, ou seja, para ele levantar o altar do Senhor que estava ali fendido. E por que ele vai pegar essas 12 pedras? Né? A palavra do Senhor vai mostrar para nós, né, que chega um determinado momento que Josué, né, por exemplo, lá no capítulo de número 4, do verso 1 até o 7, né, a Bíblia fala exatamente isso, que quando Josué ele vai passar, né, Deus vai fazer um milagre muito grande, e aquele milagre vai simbolizar o motivo dessas 12 pedras, aonde o Senhor vai abrir o rio Jordão, né, vai abrir, e a terra vai ficar seca, e para que todo o povo passe pelo rio Jordão, para que então, passando pelo rio Jordão, eles pudessem chegar ali nas muralhas de Jericó, para que posteriormente então eles viessem tomar posse da terra, né, da terra prometida, que era a terra de Canaã, a terra de Jericó, que ali manasse leite e mel. Então o que acontece? Eles vão passar, só que o Senhor vai falar com Josué, lá no capítulo 4, e o Senhor vai dar uma ordem, né, no verso 2 e no verso 3, para que Josué, ele pegue um homem específico de cada tribo. Quantas tribos eram? 12 tribos. Então, em cada tribo ele ia escolher um homem, e cada homem, né, de cada tribo ia ficar ali no meio, né, do rio Jordão, e cada um iria pegar uma pedra inteira, né, sem ser quebrada, sem ter uma deformação. Eles iam pegar aquela pedra, colocar no seu lombo, das suas costas, eles iriam passar para o outro lado, e então do outro lado eles iriam edificar ali um altar para o Senhor com aquelas 12 pedras, e aquelas 12 pedras, né, iria ali ser como algo que fosse perpétuo, né, que iria ficar para toda a vida, que os filhos de Israel, quando eles vissem, né, passasse décadas, séculos, quando alguém olhasse para aquelas pedras e perguntasse, como que essas pedras vieram aqui, quem colocou essas pedras aqui, então ia ser do conhecimento de todos, e todos iriam informar eles que o Senhor abriu o rio Jordão, eles passaram a seco, e então o Senhor, né, ordenou que eles tirassem aquela pedra, fizessem aquele monumento, para que então fosse lembrado para sempre que o Senhor fez um milagre e abriu o rio Jordão para que o povo pudesse passar a seco. Então esse é o simbolismo, né, no caso de Elias, formar ali, edificar o altar com as 12 pedras. Então, para a gente poder entender primeiro o mistério, porque ele pegou as 12 pedras, né, que ali estava simbolizando a presença de Deus, o conserto de Deus, né, o poder de Deus para com aquele povo, para que eles pudessem entrar na terra que mana leite e mel. Deus estava tirando o impedimento, e que era no caso o rio Jordão. A segunda coisa que chama a nossa atenção, né, falei em restaurando o altar, a Bíblia mostra para nós no capítulo de número 33, no versículo 16 do segundo livro de Crônicas, a Bíblia fala de um rei, né, o filho de... Enfim, o nome desse rei era Manassés, e a Bíblia diz que Manassés, todos nós sabemos que ele reinou mais de 50 anos, né, ali liderando o povo de Deus, e foi um dos reis mais cruéis que houve, né, na história do povo de Deus. Por quê? Porque ele passou o seu filho, ele levantou altares, queimou o seu filho, né, ofereceu aos deuses, né, estrangeiros, a Moloque, né, ele ali profanou o altar do templo do Senhor, edificou altares dentro do templo que não fosse ali ordenado por Deus. Ele fez coisas terríveis. Só que a Bíblia diz que quando chega um determinado tempo da vida de Manassés, ele já na sua idade antiga, velha, o que acontece? Ele é preso pelo rei da Síria e é levado para a Babilônia. E a Bíblia diz que chegando à Babilônia ele vai passar por um processo, um sofrimento terrível, né? Você pode olhar lá no capítulo 33 de 2 Crônica, você vai observar a história. Ele passa por um processo terrível, só que quando ele passa por esse processo, porque ele cai na mão do inimigo, né? E todo inimigo que pega alguém que é inimigo,
vai sofrer. Isso não tem, é igual um ladrão, por exemplo, um bandido, quando está sendo procurado pela polícia, quando cai na mão da polícia, ele vai passar ali, né, por aquele corpo de delito, e depois que ele passar, tiver belezinha, tudo tranquilo, não tiver problema, aí ele vai cair no pau, né, vai apanhar igual, sem misericórdia. E aqui então, certamente, esse rei Manassés, que era filho de Ezequias, né, aquele que ia morrer, e pediu a Deus que Deus devolvesse a vida para ele. O Senhor deu mais 15 anos, e nesse mais 15 anos ele teve Manassés, né, teve esse rei aqui que foi terrível. E Manassés, então, passando pelo processo de sofrimento, a Bíblia diz que ele vai clamar, ele vai orar a Deus, vai clamar a Deus os seus pais, vai ali, né, com o coração quebrantado. Manassés vai se humilhar na presença de Deus. Observa, né, um ponto que é interessante, que Manassés era um homem sanguinário, era um homem idólatra, era um homem que consultava feiticeiros, era um homem que consultava adivinhos, né? Ele praticava todo tipo de atos abomináveis ao Senhor, até chegar ao ponto de oferecer os seus próprios filhos em sacrifício a Deus Moloque. Ele fez coisas abomináveis, que hoje alguém olha para isso e diz: esse cara não tem jeito para ser salvo, Deus não terá misericórdia, vai direto para o inferno. Mas veja que a misericórdia de Deus vai além, né, do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Para nós é fácil mandar alguém para o inferno, ou poucos talvez para o céu, mas enfim, né, o nosso poder já é mandar logo para o inferno. A gente age sem misericórdia, né? Por isso que a Bíblia diz que o homem, né, por si próprio, ele não sabe fazer juízo. O nosso juízo ele não é pesado da forma correta. O nosso juízo, né, ele é com falta, ele é penoso. Mas a Bíblia fala para nós dar lugar, né, ao juízo de Deus, à ira de Deus, porque Deus ele sabe a forma correta, como fazer justiça, na hora certa e para quem fazer justiça. E veja então que Manassés ele vai se humilhar na presença de Deus. Ali ele vai buscar a face do Senhor, se humilhar, porque certamente ele estava condenado à morte. E a Bíblia diz que então o Senhor olhou para ele, o Senhor atentou para Manassés, e então Deus vai tirar ele de lá. A Bíblia não relata exatamente, né? Talvez a história é assim, mas a Bíblia não relata exatamente como ele foi tirado de lá da Babilônia e foi restaurado o seu reino, né? O Senhor coloca ele de novo no seu reino para que ele pudesse governar, e agora ele vai instruir todo o seu povo a adorar Deus. Ele vai fazer com que o povo todos volte para o Senhor, que todos agora comecem a voltar para Deus de novo, e vai tirar a idolatria. E a Bíblia diz que ele vai fazer o que é algo muito importante. A Bíblia diz que ele vai restaurar, lá no verso 16 do capítulo 33 de 2 Crônica, ele vai restaurar o altar do Senhor, né, que havia sido profanado, que estava jogado, que havia sido rejeitado por eles, porque aderiram outros altares, né, para outros tipos de trabalho. Ele então vai restaurar o altar de Deus novamente, e a Bíblia diz que ali vai ser oferecido ao Senhor sacrifícios pacíficos a Deus. Então veja que o Senhor ele aceita, né, ele aceita a humilhação de Manassés. Deus coloca ele de novo no seu reino, e ele ali agora, como gratidão a Deus, ele vai trazer todo o povo para servir o Senhor, e vai restaurar o altar da casa de Deus novamente, e a glória de Deus volta novamente para aquele lugar, mediante a humilhação e a reconciliação do povo na presença de Deus. Então veja que isso é uma situação interessante, né? A Bíblia fala para nós que isso aqui é muito, né, é interessante a gente atentar para isso. E agora, quando nós olhamos, né, para essa segunda restauração, que no caso está aqui em 1 Reis, né, no capítulo 18, todos nós sabemos que Israel, aqui, né, sempre quando fala em altar rachado, em altar com desestruturado, né, em altar quebrado, sempre quando fala isso, a gente pensa algo, mas por que chegou essa finalidade? Por que chegou essa questão? Primeiro livro de Reis, no capítulo 13, né, aqui um pouquinho antes, a gente vai observar que tinha um rei chamado Jeroboão. Esse rei, ele tomou posse das 10 tribos de Israel, quando o reino foi dividido, depois da morte de Salomão. E a Bíblia diz que ele então, em edificando o altar, levantando sacerdotes que não eram da linhagem, né, sacerdotal, ele coloca aqueles homens ali para fazer o sacrifício, funções que não era para eles fazerem.
e estão ali achando que estão adorando a Deus. Só que a Bíblia diz que o Senhor envia um profeta, e aquele profeta vem de Judá, e ele chega direto ali no local onde estava o rei, onde tinha o altar, e aquele profeta vem enviado por Deus diretamente, aponta para o altar e vai profetizar para o altar. Ué, mas o altar é pedra, o altar era feito de bronze, era coberto com ouro, ou talvez o altar era feito de terra, né? Tinha várias formas de altar, cada um tinha um significado, não vamos se ater a isso. Glória a Deus. E veja bem que então no tocante a essa situação, ele diz a palavra de Deus, que agora a profecia vem para o altar, e o profeta vai profetizar, vai dizer: altar, altar, né? O Senhor manda te dizer que os ossos daqueles que sacrificam sobre ti, um dia, né, vai levantar um da linhagem de Davi. Ele fala até o nome do rei que ia levantar, dá o nome de Josias. O Senhor ali profetiza para o altar, falando de Josias. Ninguém conhecia Josias. Vai passar 10 anos, vai passar 1 século, 2 séculos, vai passar 300 anos para que Josias viesse nascer, para se cumprir aquela promessa. Talvez toda aquela geração morreu, certamente, né, que não vivia tanto assim nessa época, morreram, e diz: cadê a promessa de Deus? Mas quando levanta Josias, a primeira coisa que Josias foi fazer é ir pegar os ossos daqueles que sacrificaram sobre aquele altar e queimar sobre aquele altar. Então analisa, agora por que acontece isso? O Senhor disse: olha, altar, eu vou dar um sinal que eu estou falando. E o altar, e o sinal que Deus deu foi qual? O altar, ele foi fendido, ele fendeu de cima a baixo, ele rachou o altar foi rachado. Naquele momento o rei diz: acude, coloque a mão, segura. E o rei vai segurar o altar. Quando ele coloca a mão, a Bíblia diz que a sua mão fica mirrada, definhou-se a sua mão. E o que ele vai dizer? Profeta, clame, ore ao Senhor teu Deus, peça para que Ele restitui a minha mão, o meu braço. E o profeta vai orar a Deus, e Deus vai restaurar, vai restituir novamente o braço, o membro daquele rei. Mas não vamos nos ater a isso. Então, primeiro, quando a gente fala em altar fendido, nas 3 situações, por exemplo, o primeiro de Manassés, o segundo de Jeroboão, e o terceiro aqui de Elias, poderíamos falar outro, mas só esses 3 é o suficiente. O de Manassés, por que o altar foi fendido? Por que o altar estava destruído? Porque não havia vida no altar. Por quê? Porque não havia obediência a Deus. Porque não havia temência a Deus, ninguém estava temendo mais ao Senhor. Porque o altar nos dias de Manassés estava rachado, porque foi quebrado, destruído. Porque Manassés não serviu o Deus de Ezequias, seu pai. Manassés se deu à loucura, se deu ao satanismo da sua época, se deu aos deuses do inferno, de fazer atos de queimar seu próprio filho, levou o seu povo a apostatar-se de Deus, oferecer sacrifício nos montes, porque Deus não permitia, né? A Bíblia fala para nós da questão lá em Deuteronômio, que o altar tinha que ser num lugar específico, não poderia qualquer um dizer: não, eu vou montar um altar ali, nesse lugar, porque é melhor para mim, é mais perto. Por que Deus permitia o altar num lugar exato, num lugar só? Para que não houvesse mistura e nem contaminação. Porque perto da minha casa, um exemplo, eu vou edificar um altar, teria um povo de uma religião, ia se misturar comigo posteriormente, e ia oferecer sacrifício aos deuses dele, naquele lugar que era santo, para servir a Deus. Então, para evitar, né, essa prostituição, essa contaminação, ou esse adultério espiritual, o Senhor permitiu, né, instruiu um lugar exato para se levantar o altar. E aqui então em Manassés a gente observa que o altar estava fendido por causa de toda essa barbárie, por causa de todo esse pecado, todo esse mal que ele praticou contra Deus. Quando a gente olha para o altar de Jeroboão, nós vamos ver que Jeroboão talvez ele não praticou
tanta coisa quanto Manassés, mas o que ele pratica? Ele coloca pessoas para ser sacerdote que não era da linhagem dos levitas, da linhagem sacerdotal, eram homens comuns, amigos, né? Pessoas que talvez ali dando apoio, ajudando ele, né? a ir contra os princípios de Deus, amigos, talvez adquiriram cargos que não era para eles, talvez compraram aquele cargo de sacerdote, e então o altar foi fendido por causa da desobediência. Jeroboão mesmo, ele foi um que edificou ali o altar, né, em Betel, edificou um altar na entrada e na saída em Dan, Betel e Dan, na entrada e saída, né, da sua terra, edificou ali, né, o altar em cada lugar e construiu, ele colocou um bezerro de ouro em cada um dos lugares e disse para o povo: olha, esses aí são os deuses que vos tirou da terra do Egito. Vocês não precisam ir tão longe, a Jerusalém, a Judá. Vocês não precisam ir lá para adorar Deus. Não precisa ir, por quê? Qual era o motivo? Por que o povo não podia ir? Ele não queria que o povo fosse, porque eles temiam que o povo ia abandonar ele, ia ficar lá e Jerusalém não ia voltar. Mas espera aí, quem colocou na mão dele as 12 tribos foi Deus. Então mesmo o povo querendo, Deus não ia permitir que eles fossem. É uma questão de fé. Quantos da gente não confia? Deus falou, verdade, mas vai que a pessoa pensa dessa maneira ou age dessa forma. Meus irmãos, não importa. Se Deus falou e Deus vai agir. Mas se a pessoa for para a direita, Deus vai lá e cutuca, puxa ele e coloca no centro. E se for para a esquerda, Deus pega ele pela orelha, coloca ele no lugar, porque Deus quer ele aqui no centro. Por mais que ele saia ou não, ele vai andar, Deus vai servir. Como, né, não sei se os irmãos sabem, né, onde tem aquele cilindro, né, que faz a bobina de tecido ou qualquer coisa, né, semelhante, papel, tem um guia de um lado e do outro, né, com sensor, chamado guiador de auréola, né, porque qual que é a finalidade? Ele vai manter aquele rolo, né, rolando sempre da forma correta, não vai sair 1 milímetro para um lado nem para o outro, vai ter um guiador de um lado e do outro que mantém. Então assim, Deus também ele tem o poder de manter a gente na linha. Se ele tiver uma promessa, ele vai manter na linha, por mais que a gente não queira, mas é da vontade de Deus. É igual quando se fisga um peixe. O peixe vai bater, vai sangrar, vai se rasgar, mas ele está fisgado ali, o anzol for bom, a linha for boa, ele faz o que ele quiser, mas ele vai estar pego, não tem para onde ele ir. Ele vai chegar e vai vir na mão do pescador. Então a gente não deve temer essa situação. Esse ponto aqui de Elias, eu quero falar aos irmãos a situação, né? O que vai acontecer aqui? Nós sabemos que Acabe, ele tinha um conhecimento com Deus. Acabe conhecia a Deus, né, por intermédio dos seus antepassados, ele tinha uma vivência com Deus. Só que a palavra do Senhor vai mostrar para nós que por causa da política, ele vai casar com uma princesa, com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher, além de ser princesa, ela tinha um pai, que o seu pai era sacerdote de On, que era o Deus Sol, e ela era sacerdotisa, e ambos serviam a Baal, né? Ali eram pessoas que instruíam o povo a servir a Baal, eram ali ministros, né? Vamos dizer dessa forma, aqueles que estavam adiante, que ensinavam o povo a adoração àquela divindade. E por causa da política, por causa de negócios, Acabe casa-se com Jezabel. E porque casou-se? Por causa do amor. E vai daqui, vai dali. Jezabel começa a convencer Acabe. E Acabe vai, não vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Daqui a pouco ele tá bom, faz o que você quer. E o que acontece? Jezabel traz lá da sua terra as imagens, né, das divindades de lá, da sua terra de Baal, e traz em Israel. E no tocante que ela traz aquelas imagens, agora eles vão impor ordem ao povo, que o povo não adorasse a nenhum outro Deus, a não ser a Baal. Todos aqueles que fossem contra seriam mortos. E assim foi. A Bíblia diz que muitos morreram.
Mas o Senhor diz que 7.000 foram guardados e cobertos por Deus para que não se prostrasse diante de Baal, para que não se curvasse nem adorasse a Baal. A Bíblia vai dizer para nós aqui nesse capítulo 18, no princípio, que um homem chamado Obadias, que era temente a Deus, ele mesmo, só ele, guardou 100 homens, tratando com água e com pão, para que não fosse morto por Jezabel. Então a gente vê que havia um trabalhar profundo, um trabalhar poderoso de Satanás contra a nação de Israel. Quando eu falo contra a nação de Israel, atentando para os nossos dias de hoje, nós estamos falando, a nação de Israel hoje é o povo de Deus. Hoje somos nós, né? Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia fala para nós que Jesus, ele veio para os seus, né? Jesus, ele veio para o povo de Israel, mas Jesus diz que ele veio para os deles, mas o deles não o aceitou, o rejeitou. Mas é o que a Bíblia diz no próximo versículo, que todos aqueles que o recebeu, todos aqueles, Deus abençoe, todos aqueles sem preconceito, todos aqueles que o recebeu, que recebeu Jesus, a Bíblia diz que foi-lhe dado o poder de se tornarem filho de Deus. Você está entendendo? O poder do Senhor fez com que eu, você, com todos nós e os que virão posteriormente depois de nós, serão chamados também filho de Deus. Então, qual é a situação aqui? A situação é que o inimigo, ele estava agindo por intermédio de Acabe e Jezabel, por intermédio de 2 líderes do povo de Deus, a levar a nação à idolatria e a não aceitação àquela idolatria, aquele regime espiritual. O povo seria morto, o povo seria lançado de alto a baixo, seria esbagaçado, entre muitas coisas eles iriam sofrer. Mas o que a Bíblia diz para nós? Que o Senhor, então, ele se levanta, ele usa o profeta Elias e diz para Elias falar para Acabe que o Senhor ia dar um sinal, que Deus não estava feliz com aquela ação, e o sinal que Deus haveria de dar seria que iria ficar sem chover sobre a terra 3 anos e meio, não ia ter chuva. Segundo diz relatos que Baal era o Deus da tempestade, era o Deus da chuva, era o Deus que fazia produzir a vegetação, né, crescer, produzir, dar fruto. E a época da seca dizia-se que era a época que Baal estava como que de férias, em outra missão, em outro lugar, estava fora daquele lugar, e de repente, quando chegava o tempo da chuva, era a época que ele estava retornando, voltando para aquele lugar. Então Baal era um Deus que gostava de viajar, um Deus limitado, né? Ele não era onisciente, onipresente, onipotente, ele era fraco. Então o que a Bíblia vai mostrar? Que o Senhor vai quebrar isso. Deus vai dizer para Elias: olha, profetiza, e diz que vai ficar 3 anos e meio. Vamos ver se Baal é o cara, vamos ver se Baal é o Deus, vamos ver se Baal tem o poder, vamos ver se Baal ele vem de 6 em 6 meses, ou se ele vai ficar aleijado e não vai poder vir enquanto não melhorar, mas vai ficar 3 anos e meio sem chuva. E essas é a minha para vocês, tchau, estou indo embora. E Elias cai fora, vai ficar no riacho de Quiriate, a Bíblia diz que Deus vai enviar o corvo, ele vai comer ali pão e comer carne pela manhã, pela tarde, porque os corvos iam alimentá-lo, bebia água do ribeiro, até que aquele ribeiro seca. Quando o ribeiro seca, o Senhor dá uma estratégia para o profeta, diz: Elias, vai para o estrangeiro, vai para outra terra, atravessa a fronteira. Eu preparei uma viúva que vai te sustentar, eu preparei uma viúva que vai cuidar de você, você vai ficar em paz, você não vai morrer. E a Bíblia diz que ele vai lá para as terras de Tiro e de Sidom, e chegando naquele lugar, ele encontra uma viúva que estava numa situação precária, porque a seca já havia começado sobre a terra, né? Havia secado já o riacho, talvez já estava aí 1 ano ou 6 meses para 1 ano de seca, para secar o riacho.
Então chega ali, a seca também chegou naquele país, e agora ele chega naquele lugar, ele encontra uma mulher, uma viúva, pegando ali 2 galhos, e para preparar a sua refeição, ele diz para aquela mulher: olha, eu quero beber água, eu quero comer. Ela diz: olha, a tua serva, ela não tem nada em casa, ela não tem nada lá, a não ser um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E você não vê, eu peguei esses 2 galhos aqui, essa lenha, aonde eu vou fazer a fogueira, vou fazer um pão para mim e meu filho comer, e nós vamos morrer. Ou seja, a última reserva que nós temos, nós vamos fazer, nós vamos comer, e certamente não temos mais nada para comer, vamos morrer de fome. Elias diz para ela: olha, faça primeiro para mim, porque sobre a minha palavra, o azeite da botija não vai faltar, e a farinha da panela vai derramar, vai transbordar. Enquanto não houver chuva sobre a terra, não vai faltar o azeite nem a farinha. De novo, é uma questão de fé. A gente crê em Deus ou não crê em Deus. Mas que homem folgado! Eu e meu filho estamos aqui com fome, vamos fazer a última refeição, mas primeiro tem que dar para ele. Ele estava representando Deus. Meus irmãos, isso é interessante, que a gente observa que tudo aquilo que nós fazemos, primeiro nós temos que oferecer para Deus. Tudo nós temos que oferecer a Deus. É igual a gente olha, né? Vamos falar em outras coisas, mas uma coisa que é bem sabida por todos, por exemplo, a questão da fidelidade de ser dizimista na casa de Deus. A pessoa recebe, vou lá, vou pagar água, luz, telefone, vou pagar aluguel, vou pagar o carro, vou pagar o cartão de crédito, vou pagar o pet shopping, vou pagar, enfim. Puxa vida, eu tinha que dar o dízimo, mas não sobrou. Sobrou aqui um trocado, mas esse trocado aqui é para mim comer uma pizza, comer um lanche. Esse trocado aqui é para, sei lá, tomar um sorvete, está um tempo de calor. Deus, você está vendo, não sobrou. A pergunta é: desde quando as coisas para Deus tem que ser a sobra? Eu pergunto, quem dos irmãos aqui que gosta de sobra, de resto? Alguém gosta? Você pega lá um potinho de sorvete, está comendo, põe na boca, põe lá, põe na boca, põe lá, o negócio está tudo mole, já tudo misturado, e de repente alguém, sobrou lá 2 dedos no potinho, e alguém fala: quer esse restinho aqui? Eu não quero mais não. A pessoa está espirrando lá, tá saliva, vai beber aqui um negócio aqui, uma coca, suja tudo aqui a boca do copo, deixa só um pouquinho. Você quer? Eu não quero mais não. Alguém gosta de resto? Supostamente não. Você pega lá o bife, põe na mão, aquela mão tudo suja, morde, come na ira, nervoso, deixa um pedacinho ali, ainda passa na mão aqui. Quer um pedaço já para não dar, para a pessoa não querer. Não, você está louco, não quero não, já comi, mesmo você está com fome, você não vai querer. A pessoa joga na boca. E a gente pensa que para Deus as coisas dessa maneira. Quando a gente olha lá no capítulo 1 de Malaquias, está claro isso lá em Malaquias, quando o sacerdote, eles instruíam o povo, estavam instruindo de forma errada, de uma maneira totalmente diferente da que é. Eles diziam que o Senhor era o Senhor, que o Senhor era Deus, que o Senhor era honrado, entre outras coisas. Só que eles estavam dando para Deus aquilo que não tinha valor para eles, aquilo que era resto, aquilo que era sobra. Deus usa o profeta Malaquias e manda o profeta dizer para os sacerdotes: sacerdotes, porventura, você tendo lá o seu bezerro, o seu novilho, a sua cabra, a ovelha, ela for cega, for deficiente visual,
ou for deficiente ali de uma pata, estiver ali machucado com uma doença, e você pega então esse animal deficiente, e você leva para o seu príncipe, para o seu rei, né, para o seu líder, e oferece para ele aquele animal que para você é um animal vil, um animal sem valor para você. Você fala, sem valor para mim, deixa eu doar isso aqui, eu vou entregar lá, para mim isso não quer dizer nada. O Senhor, por intermédio da vida de Malaquias, faz a pergunta para o sacerdote: será que o teu príncipe, será que o teu rei aceitaria a tua presença diante dele? Por quê? Porque você está entregando a ele uma coisa vil, uma coisa que não tem valor. Então o que é para Deus tem que ser o primeiro da nossa lista. Pastor, eu tenho que levar um kit para a igreja na ceia para ajudar a assistência social. Eu vou fazer a compra lá e eu vou levar para a igreja, para ajudar na cesta básica, para ajudar quem precisa. Aí eu faço uma lista lá desse tamanho de tudo que eu preciso, e lá embaixo eu coloco assistência social. Aí compro de tudo, do bom e do melhor para mim. Aí calculo lá, meu Deus, R$1.000, eu só tenho 1.010. Com R$10 dá para comprar o quê? Não, ainda tem que pagar o táxi, vai sobrar R$2. O que eu compro com R$2? Um pacote de sal, um pacote de farinha. Isso aqui tá bom, acho que dá para ajudar lá. Vou levar um pacote de sal. Meus irmãos, o que é de Deus é o primeiro da lista, é aqui em cima, é o melhor. Tudo que é para Deus é o primeiro. Isso é mandamento. Jesus mesmo, ele resumiu os 10 em 2. Desculpa estar indo para esse caminho, mas é a direção que o Espírito de Deus nos leva. Por quê? Porque o que é para Deus, como eu falei, foi resumido os 10 mandamentos em 2, que se torna primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, e toda a tua alma, de todo o teu coração, todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu gosto de algo bom, certamente o meu irmão, a minha irmã, que é sanguíneo, como eu, também gosta. Quem não gosta de uma picanha? Agora eu vou comprar uma picanha para mim. Sei que o pastor Silvânio ama também uma. Ah não, ele é tranquilo, né? Acho que não vai fazer pouco caso. Deixa eu levar uma costelinha para ele, de frango. Que fundamento tem? Então, o que eu gosto, certamente meu irmão gosta. O que eu preciso, certamente meu irmão precisa. E analisa aqui essa situação da palavra de Deus aqui, que o povo, eles eram obrigados a fazer aquilo que o rei queria, senão eles iam morrer. Mas resumindo, para finalizar, Acabe, aliás, o próprio profeta Elias, naquela prosperidade ali da viúva, chega um momento que o Senhor fala para ele que ele tinha que voltar, que era o momento dele se encontrar no capítulo 18, que ele tinha que voltar para encontrar, né, com o rei. Era o momento que Deus ia derramar chuva sobre a terra, só que o Senhor primeiro precisava falar com o rei. Aí entra a história de Obadias. A Bíblia diz que Acabe foi por toda a terra, por todos os reinos, por todos os lugares, procurando Elias, e jurando que se alguém estivesse escondendo, seria morto. Procurou em toda a terra, mas não achou, porque Deus o escondeu. Só que chega o momento de Elias aparecer. Elias aparece para quem? Para Obadias. Ele podia aparecer para Acabe, mas ele aparece para Obadias. E o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer para nós que Obadias vai temer. Ele vai dizer: olha, és tu o meu senhor Elias? Ele diz: eu sou. Eu apareci para você chamar Acabe, porque chegou o tempo de eu falar com ele, porque Deus vai mandar água sobre a terra. E diz a Bíblia que Obadias, ele vai temer, vai dizer: peraí, eu te fiz algo mal? O que eu fiz para ti, para que você pudesse fazer isso comigo? Porque você quer o meu mal? Eu sou temente ao Senhor. Obadias vai ali se abrir com ele, vai dizer: olha, vai que seja o caso que eu vá falar para Acabe, para o meu senhor Acabe,
que tu está aqui e o Espírito de Deus te tome e te leve para outro lugar, sei lá para onde, certamente eu vou morrer. E Elias disse: não, chegou o tempo de eu falar com Acabe, faça-se como eu estou mandando. E então Obadias vai explicar, né, como ele foi fiel, como ele escondeu os homens de 50 em 50, como ele cuidou com pão, com água e etc. Enfim, vai explicar tudo. Ele vai chamar Acabe. Quando ele chama Acabe, pastor Silvano, interessante é que quando Acabe vê Elias, Acabe, ele se ira, ele ira com Elias, e ele vai dizer para Elias: eis aqui o perturbador de Israel, ou és tu o perturbador de Israel? Elias vai dizer: eu sou o perturbador de Israel? Peraí, quem é perturbador? A propósito, não é você? A sua esposa, não é a sua casa que transgrediu os mandamentos do Senhor? E Elias vai arrancar a casca daquela árvore, vai podar ele. E o que vai acontecer? Elias não vai esticar muito e vai dizer para ele: olha, chama o povo de Israel, chama o povo, porque o povo está disperso, o povo apostatou, a maioria seguiu o teu conselho, o conselho da tua mulher, aqueles que não seguiram morreram. Chame os que estão dispersos, chame todos e leve ao monte. Leve ao monte, que o Senhor vai fazer prova. Deus vai falar com o povo, Deus vai dar um sinal. Que Ele é Deus, é diferente de Baal. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia mostra para nós que Deus é um Deus que fala conosco. Deus é um Deus que fala com o povo e o povo fica vivo. Deus é um Deus que ouve as nossas orações e responde às nossas orações. Eu achei interessante, hoje conversando com o irmão da congregação, da nossa igreja, e ele foi lá hoje, a gente conversando, orando, ele disse: pastor, essa noite, depois do culto, eu fiz um propósito com Deus, à meia-noite, e falei com Deus: Senhor, eu vou lutar por essa causa, só esse mês. Se o Senhor não me dá nenhum sinal, eu vou mudar o meu propósito, eu não vou mais pelejar por essa causa. Ela está passando por um processo e queria um sinal de Deus. E orou ali com Deus, fielmente, falou ali com Deus, com autoridade, com muita fé. Eu quero um sinal. Quando chegou, isso era meia-noite, quando foi hoje de manhã, 9h57, 9h58, 9h59. Por 3 minutos o celular dele tocou na resposta naquilo que ele estava falando com Deus. Se o Senhor não responder esse mês, eu não falo mais sobre essa causa. De manhã cedo, Deus por 3 vezes deu sinal para ele. Isso é o quê? É Deus ou não é Deus? É Deus que conhece. Quantas das vezes, já de joelho dobrado, orando, falando com Deus, quando levanta, sentar na tribuna, Deus usar o profeta e falar sobre aquilo que eu estava orando, falando com Deus. Na minha casa, chegava na igreja da mesma forma. Agora por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que ouve, o nosso Deus não é surdo. É o Deus que ouve e o Deus que fala, um Deus que responde os nossos propósitos, a nossa petição. É diferente do Deus feito pela mão dos homens. Eu nunca ouvi falar na história da humanidade de algum ídolo feito pela mão de um pecador, o ídolo falar. Alguém já viu alguma imagem de escultura falar? Alguém já viu algum ídolo, alguma imagem de escultura ficar piscando para você? Ou mostrar a língua, ou fazer qualquer tipo de barulho, ou dar um tchau, ou mover um pé? Você já viu? Nunca. Na história da humanidade não existe. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, os seus cabelos é como cacho de palmeira, os seus olhos é como chama de fogo, Labassúria Candarabe, a sua voz é como voz de muitas águas, a sua língua é como espada de 2 gumes. Louvado seja o nome do Senhor, a força e o poder está nos seus braços, está na sua mão, a sua coxa está escrito Rei dos Reis e
seus pés é como um latão reluzente para pisar a cabeça de Satanás. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa, que Satanás, ele tem enganado, ele tem cegado, ele tem iludido o povo para adorar ídolos feito pela mão do homem e ídolos feitos pela mão de Deus. Quantas pessoas adoram jogador de futebol, quantas pessoas adoram artista, quantas pessoas adoram pregador, quantas pessoas adoram cantor, quantas pessoas adoram dinheiro e Deus. Quantas pessoas adoram uma maquininha como essa, deita com ela e acorda com ela. Se ficar 1 hora sem ele, ou 1 hora sem internet, a pergunta é: quando Jesus vier, o que será de nós? Não estou falando de você, não estou falando de nós, todos nós. O que será de nós? Quem se salvará? Será que ir para o céu vai ser fácil assim? Quantos vão para o inferno todo dia? Quantos milhares? E será quantas unidades vão para o céu todo dia? Quantas unidades? 1, 2, 10 no mundo vai ao céu por dia? Será que vão uns 10? E para o inferno, quantos milhares vão por dia? A proporção é imensurável, não tem como calcular. Veja, amados e queridos irmãos, Elias vai dizer para o povo: olha, por que vocês estão andando em 2 caminhos? Ou por que vocês estão cocheando em 2 pensamentos a mesma coisa? Elias vai dizer para eles: olha, se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Se Baal é Deus, segue Baal. E aquele povo, a Bíblia vai mostrar para nós que eles vão ficar atentos naquilo que Elias fala. E Elias vai propor algo para eles, vai dizer: olha, nós vamos fazer um ritual no monte, e nós vamos colocar e oferecer um animal em sacrifício, porém, o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Se Deus responder por fogo, ele será Deus. Se Baal responder por fogo, Baal será Deus. A Bíblia diz que todo o povo ficou feliz. É boa essa palavra. Esse negócio é bom. Vamos mostrar para Elias agora o poder de Baal. Peraí, mas cadê o poder de Baal? 3 anos e meio sem chuva? Onde Baal estava? Está de férias? E agora vai ser o desafio. Fala, agora nós vamos responder com fogo. Quero ver agora o que vai acontecer. A Bíblia diz que todo mundo sobe no monte. Sobe os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá, que são os profetas da caverna, né? que Aserá quer dizer os profetas da caverna. Eles não aparecem, eles não vão lá, não sei o que acontece, né? Se de repente o monte caiu em cima deles, ficaram soterrados, mas eles não vão, só vão os profetas de Baal. E vai talvez os 7.000 que foram guardados por Deus, e mais os que eram apostas. Estava ali uma quantidade muito grande de gente. E agora então vai ser lançado o desafio. Elias vai dar ordem, fala: pega aí o animal, pega o bezerro, coloca no altar, corta ele, prepara esse bezerro, não coloque fogo, mas aí você vai clamar ao seu Deus. Clame a Deus, e o Deus que consumir com fogo, esse vai ser o Todo-Poderoso. Eita Jesus de Nazaré. E agora, hein? Diz a Bíblia que eles ficam de madrugada, bem de manhã cedo, vai até o meio-dia, gritando por Baal, clamando, os 450 profetas, clamando, se cortando com espada. A Bíblia diz que eles pegam luneta, né, que é aquela faca aquela faca de 2 cortes, né, que é o punhal, e começa a se cortar, se talhar, derramar sangue por ali, e vai até chegar praticamente à tarde.
chega o momento que Elias diz: clama, grita, Baal é um Deus. De repente ele está viajando, de repente ele está fazendo algum negócio, de repente está em outro local, quem sabe, talvez ele está no sanitário, está lá com uma dor, e vê que o negócio não dá. Baal não responde, deixa o povo chupando o dedo. Elias diz: chega, agora é minha vez, agora eu vou fazer o sacrifício ao Senhor de Israel. A Bíblia mostra aqui no verso 31 que Elias então vai pegar o que? 12 pedras, que simbolizando cada uma das tribos de Israel. Ele vai edificar o altar, ele vai preparar aquele altar da forma exata como Deus, o Senhor, ordenara, que ele estava na direção de Deus. Prepara aquele altar, e segundo diz ali que ele vai fazer um regaço, um rego ao redor daquele altar. Ele vai preparar dessa forma, vai preparar, segundo a história, diz que aquele regaço cabia 2 medidas de semente, ou seja, 15 litros de água. E em colocando o seu animal ali, o seu bezerro, ele manda trazer um cântaro de água, equivalente a 5 litros, derrama, traz a segunda vez, derrama, e traz a terceira vez e derrama. Mas alguém pode dizer: pastor, a época não coincidia com água, o povo não tinha água, como que eles vão derramar essa água sem ter 15 litros de água? Valia muito, mas tinha um mar ali logo perto. O povo foi no mar, ninguém bebe água do mar, então traziam água do mar e colocaram ali. E a Bíblia vai mostrar para nós então que Elias, ele vai fazer uma oração no verso 36. Ele vai dizer: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ele faz essa oração básica, a oração de 15 segundos aproximadamente, e a Bíblia diz que quando ele acaba de falar, quando ele acaba de orar, a Bíblia diz que cai fogo do céu. A Bíblia diz que o fogo cai do céu e agora vai consumir todo o holocausto, vai consumir a lenha e as pedras, consome o pó e ainda lambeu toda a água que estava ali naquele regaço, naquele rego que estava ao redor. Naquele momento, quando a Bíblia diz que acontece isso, todo o povo cai prostrado, todo o povo cai de joelho no chão, levanta as suas mãos aos céus e começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amados e queridos irmãos, eu quero dizer, você que tem fé, você que crê em Deus, pode fazer desafio a qualquer pessoa que você encontrar que foi idólatra, que for cego, surdo, mudo, porque todo mundo quer idólatra, não é eu que estou dizendo, mas o Salmo 115, o Salmo 135, o salmista, ele escreveu dizendo que o idólatra, presta bem atenção, ele diz que os ídolos, eles têm olhos, não veem, têm ouvido, não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, não respiram, tem boca, não fala, tem mão, não apalpa, tem pés, não andam. E o salmista diz que espírito de vida algum, fôlego de vida algum há dentro do ídolo. Aí o salmista conclui dizendo: torna-se iguais e semelhante à imagem de escultura, ao ídolo, todos aqueles que fabrica ele e todos aqueles que adora ele. Se você é um idólatra, eu vou dizer que você, perante Deus, aqui diante de nós, você é um ser como eu, como todos, mas aos olhos de Deus, você é como ídolo,
que está na parede, ou como esse ídolo que está na tua bolsa, ou como esse ídolo que está aí no teu celular, ou como esse ídolo que está pendurado no teu pescoço. Para Deus você é a mesma coisa. Não, pastor, eu sou humano. Não é isso que é importante. O importante é você ser filho de Deus. Importante é você aceitar Jesus Cristo. Importante é você deixar a idolatria. Você que serve a Deus, você que é homem de Deus, mulher de Deus. Pastor, eu tenho lá meu pai, minha mãe, eu tenho lá minha família que é uma idolatria terrível. Chama eles, faça um voto com Deus. Senhor, eu quero fazer prova, eu quero colocar aqui a Bíblia. Manda ele colocar o livro do lado. Faça aí uma prova com Deus. Vamos orar e vão ver quem é que vai fazer aquilo que você colocar diante de Deus. Faça um desafio. Eu quero dizer que Deus é o mesmo Deus de Elias, que Ele está aqui com os ouvidos atentos, Ele está com os olhos abertos contemplando. E se a tua fé for uma fé verdadeira, Deus vai mostrar que Ele é Deus e vai salvar a tua família, vai libertá-los da idolatria, vai libertá-los do pecado, porque o nosso Deus é poderoso. Ah, pastor, não creio. Então não faça, porque senão é perigoso. A forma que o diabo está trabalhando hoje, ele fazer alguma coisa e te converter a um idólatra e você deixar de ser crente. Pode isso? Pode. Sem dúvida que pode. Então você tem que ter fé. Se você crer, tudo é possível que crer. Então, para fechar, todos prostraram adorando a Deus. O que Elias disse? Pega todos eles, faça um círculo ao redor e vamos matá-los. E os 450 profetas foram mortos. E então foi restaurado posteriormente a adoração, o culto a Deus, porque o altar foi restaurado, o altar foi colocado em ordem. E o que acontece? O pecado foi extirpado, o pecado foi tirado diante de Israel, do meio do povo. Então, aonde está o altar rachado, Deus não age. Se nós olharmos para a nossa vida, será que o nosso altar ele está rachado? Será que o nosso altar ele está bonito? Ele está da maneira que Deus quer? Será que Deus está recebendo o nosso sacrifício no altar que somos nós, o nosso sacrifício do fruto dos nossos lábios, da nossa adoração, o sacrifício dos nossos membros? Será que Deus está recebendo? Ou será que eu não ofereço mais sacrifício de lábio, eu não adoro mais, eu não dou aleluia, eu não dou glória a Deus, a minha mão não adora mais a Deus, o meu pé não adora mais a Deus, o meu coração está fechado, porque eu ouvi isso na igreja, ouvi isso de fulano, ouvi isso de ciclano, porque alguém fez isso ou fez aquilo, meu coração fechou. Isso é sinal de altar rachado. Isso é sinal de ausência de Deus. É sinal da ausência do Espírito Santo de Deus. Então, aonde o altar está rachado, Deus não está. Então, nessa noite, eu creio pela palavra de Deus, como a Bíblia mostra que Manassés restaurou o altar dele. O altar de Elias foi restaurado. Ele restaurou o altar como precisava ser restaurado, como tinha que ser. E a glória de Deus fora manifesta no meio do povo. Assim também que nessa noite nós venhamos restaurar o nosso altar. Nós venhamos pedir a Deus que o Senhor venha nos ajudar a restaurar o nosso altar, para que a glória de Deus venha ser contínua na nossa vida e não momentânea. Esse dia eu estava pregando lá na nossa congregação, eu dizia aos irmãos que a pessoa, não, pastor, o importante é ser usado. Ele é usado, ela é usada. Eu falei, não, importante é ser templo e morada. Ser usado, isso aqui, ó, daqui a pouco está sendo usado para água, eu vou bebê-lo e jogar fora. É algo que você descarta. Então ser usado não é importante. Ser usado, Deus usa jumenta, como foi o caso de Balaão. Deus usa o peixe, como foi o caso com Elias, com Jonas. Deus usa o galo, como foi a situação com Pedro, para mostrar que ele ia atrair Jesus. Então, para usar é assim, Deus usa qualquer coisa. Isso não é o suficiente, pastor. Isso não é o essencial. O essencial é Deus morar em nós por intermédio do Espírito Santo. É ser templo e morada do Espírito Santo. Isso que é essencial. Amém, queridos irmãos? E para
que a morada de Deus seja completa na nossa vida, nós precisamos estar com o nosso altar, como a Bíblia mostra, reparado, restaurado, prontinho como Deus quer. Amém? Que o Senhor Jesus vos abençoe em Cristo, né? Nos perdoe pelo tempo, estou praticamente já em cima do horário. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus, ele continue, né, de uma forma gloriosa, falando a vossos corações cada vez mais para a glória de Deus. Amém? As palmas, bem alegre, exalta e glorifica o Senhor. Bem alegre para Jesus, porque o Senhor Jesus merece. Amém?